as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Que a graça, a paz e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, irmão, irmã, você que está acompanhando a transmissão deste culto pelo YouTube ou pelo Facebook, afinal pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. É o primeiro domingo do ano, é a primeira Santa Ceia que vamos participar nesse ano. Deixe aí os elementos da ceia preparados na sua casa para nós adorarmos a Deus e participarmos da ceia do Senhor. Você no seu lar estará cultuando a Deus da mesma forma que nós estamos aqui. Da mesma forma, o Senhor estará abençoando você no seu culto a Deus, no seu lar e na participação da ceia do Senhor. Eu terminei o ano de 2020 pensando no Salmo 65 e também assistindo algumas reportagens, observei que em 2020 nem tudo foi ruim como pensamos ou como alguém pode pensar. Coisas boas aconteceram também, nós já falamos sobre isso, sobre a gratidão no domingo passado. Coisas abençoadas aconteceram, e uma delas é que mais uma vez a agricultura brasileira bateu o recorde de produção em grãos e também em outros elementos da agricultura, da pecuária. E por isso eu lembrei do Salmo 65, porque anos atrás eu fui pastor num lugar de fronteira agrícola, e a cada ano nós celebrávamos o culto da colheita. E este salmo era sempre lembrado nesses cultos. Pois bem, do versículo 9 em diante, o texto diz: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Mas que 2021 seja o ano de nós lembrarmos o versículo 11: Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Que este ano seja um ano de vitórias de Deus em todas as áreas na vida do povo de Deus, em todas as áreas na vida cristã. Seja um ano de renovação espiritual, um ano de avivamento, um ano do mover de Deus, um ano dos cuidados de Deus, um ano de estarmos mais próximos de Deus, um ano de abundância em todas as áreas, inclusive na graça, no amor de Deus, abundância no serviço cristão. Que seja assim. Quando o povo de Israel agradecia a Deus, eles agradeciam pelos valores humanos que o campo produzia, pela comida, pela fartura, pelo ganho material. Mas quando vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo em Efésios nos ensina
que a gratidão nossa maior deve ser pelos valores espirituais, pelas bênçãos espirituais, aquelas que vêm da eternidade e vão para a eternidade. Aleluia. Há uma fala do do Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro, que ele diz assim: foi excelente a ideia de Deus de dividir o tempo em fatias, em dias, meses e anos, porque a cada ano que passa, a cada fatia, é a chance de nós zerarmos a conta, é a chance de repensarmos, e é a chance de recomeçarmos. Que excelente ideia foi a de Deus. Que esse ano de 2021, que esta fatia seja de bênção, de vitória e de reflexão. Aleluia. Vamos ter um momento de oração. Quero convidar o presbítero Dárcio para orar a Deus, para estar conosco aqui, orando pelo ano de 2021. Se você aí no celular quer ficar em pé, fique em pé, para nós orarmos a Deus, consagrarmos esse ano ao Senhor. A graça e paz, irmãos. Um bom dia, um bom ano, né, que nos espera. Então vamos orar em agradecimento, enaltecendo o nosso Deus maravilhoso, porque precisamos dele neste ano também, como sempre, estamos na dependência de Deus. Senhor Pai, misericordioso, Pai, Paizinho, esteja conosco, Senhor. Esteja conosco em todas as situações, Pai, porque cremos em Ti. Oh, Pai, nós como crentes em Ti, Pai, dependemos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, esteja, Pai, nas nações, nos países, Pai, nos municípios, Pai. Oh, Senhor, oh, Pai maravilhoso que Tu és, esteja, Pai, na nossa cidade, Senhor, e em todas as cidades, Pai. Oh, Senhor, cobrindo, Senhor, os profissionais da saúde, Pai, que estão nos limites, Senhor. Oh, Senhor, os capacite mais, os energizes mais, Pai. Oh, Senhor, os fortaleça, Senhor, porque eles são totalmente a nossa barreira de frente, os nossos primeiros pais, nossos primeiros soldados, Senhor. Oh, Senhor, esteja soberanamente na vida de cada um deles, Pai. Oh, Senhor, que a família deles, Pai, estejam sendo compreensivas pela dedicação que eles têm que demonstrar, Pai. Oh, Senhor Deus, porque eles estão pensando no próximo, Pai. Oh, Senhor Deus, esteja conosco, Pai. Que o amor de Cristo realmente esteja reinando nos nossos corações neste ano, Pai. Porque a saúde e o amor, Senhor, tem que implantar no nosso mundo, no nosso sistema, Pai. E que nos fortaleça para que possamos exalar esse amor de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no dia em que celebramos a ceia do Senhor e vamos cantar com alegria um hino que diz respeito a este momento tão nobre, tão importante da vida da igreja. Vamos cantar Seja Bendito o Cordeiro, e nós vamos cantar 2 estrofes, e na última estrofe, antes de iniciarmos a última estrofe, vamos ter um momento de oração ao Senhor, colocando as nossas vidas na presença de Deus. Seja bendito seu sangue, que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Amo mais que a
mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Espinhosa coroa que Jesus por nosso portou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nossa adoração e do nosso louvor, as expressões de gratidão a Deus. Agradeçamos a Deus o ano que passou, agradeçamos a Deus os cuidados que já sabemos que vamos desfrutar neste ano, agradeçamos a Deus até pelas lutas e provações. Levante as suas mãos. Senhor Deus, nós queremos orar e agradecer a Ti, prestar ações de graças ao Senhor, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, ó Deus, até mesmo pelas lutas, porque elas nos fortalecem, até mesmo pelas provações, porque elas, ó Deus, nos moldam, até mesmo, Senhor, pelas aflições, porque elas nos aproximam de Ti, Senhor, em humildade de coração. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, aceita a gratidão, aceita o louvor, aceita a adoração que se ergue do Teu povo neste dia. Senhor, estamos orando, clamando, buscando a Ti. Inúmeras igrejas estão nesse dia pregando a Tua palavra, via online, transmitindo aos corações, Senhor, algumas presenciais, mas nós pedimos, ó Deus, que onde o Teu nome está sendo proclamado, ali, Senhor, se erga o espírito de gratidão, de louvor e chegue aos céus, chegue como aroma suave a Tua presença. A adoração e a gratidão do Teu povo, Senhor, é para Ti e somente para Ti. Amém e amém. Cante com alegria a última estrofe. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Continuemos a adorar a Deus nesse espírito de louvor, de gratidão ao Senhor. Enquanto nós cantamos, louvamos, nós podemos também contribuir para o reino de Deus. Está aparecendo aí na tela, nesse momento, a tarja com o número da conta, com o banco, para que você que está no seu lar possa contribuir, possa dessa forma também adorar a Deus, como nós cristãos sempre o fazemos, e o fazemos não como o mundo pensa que nós fazemos, por coação
ou por indução, pelo contrário, é voluntariamente, é por amor que os cristãos dizimam e ofertam, sabendo que estamos nós investindo naquilo que é o maior projeto para a salvação deste mundo, que é o maior projeto para alcançar vidas, para salvar pessoas. E desta forma, então, nós estamos adorando a Deus também. Amém, graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar você a levantar na sua casa, igual o Cleito falou semana passada. Você pode subir em cima do seu sofá, pular no sofá. Tô brincando, viu? Nós vamos começar o nosso ano, né? Esse é o primeiro domingo do ano. Eu quero também, vocês vão levantar aqui também, irmãos. Eita, estão desanimados para começar o ano, né? A gente vai começar o ano agradecendo ao Senhor, né? E dizendo para Ele que Ele renova as nossas forças, né? Esse ano, porque Ele renova. As misericórdias do Senhor renovam as nossas forças a cada manhã. E nós estamos aqui para louvá-lo, amém? Vamos adorar com alegria nesse momento e dizer: seu sangue, a tua cruz me libertou, a tua cruz que trouxe a vida, né? Que trouxe a vida perante a morte. Vamos lá, vamos adorá-lo? Palmas. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. O seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. E o seu sangue nos libertou. Seu sangue, tua cruz, sua cruz me levam de volta a Ele. Me levam de volta pra Deus. E sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. E o seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. E o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo eu sei de casa e fala pela. E sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, e pelo novo e vivo caminho. Mais uma vez bem forte. Vamos lá, irmãos. E sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. E pelo novo e vivo. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Amém.
Faça desse cântico uma oração nesse momento. Fala: Senhor, eu sempre estarei de mãos levantadas para te adorar. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja comigo neste ano, à frente de mim, dos meus caminhos, andando comigo. Fala isso para ele. Posso dizer que posso fazer se não entregaste a Deus meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Suas mãos a ele e fala: estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Eu estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Eu estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu.
fazer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Pastor. Tá bom, é que já foi os dízimos, irmãos. Nós vamos continuar louvando o nome dele, dizendo é que eu me perdi ali na linha. Mas tudo bem, vamos adorá-lo dizendo que ele não esquece de você. Ele lembra, né, aquela parábola que o Senhor diz que o pastor ele vai buscar a única ovelha que está perdida, né, e ele busca aquele que está perdido. É isso que nós vamos louvar neste momento, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pagou um alto preço por mim naquela cruz. Ele sempre busca você, onde você estiver. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor dele luta por você. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele traz luz para as sombras, ele escala as montanhas para encontrar você. Ele derruba as muralhas só para encontrar você. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar.
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agora sim, pastor. Amém, amém. Vamos, nesta hora, ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Wesley para estar aqui. E ele trouxe também com ele o Jefferson, que é pastor lá na cidade de Ponta Grossa, no Curitiba, lá no Paraná. E vem aqui, Jefferson, aí você vai orar pelo Wesley. O Wesley vai pregar a palavra de Deus. Eu conheci o Jefferson quando ele estava indo para o seminário, e foi a situação mais eclética, né? Porque ele era da Assembleia de Deus, foi pedir a oração de envio na Igreja Presbiteriana Independente, quando eu era pastor na primeira IPI, e depois do seminário se tornou um pastor batista. Então, se você não for para o céu, rapaz, nós então estamos perdidos, porque você já está bem entrosado com todo o meio cristão aí. Você vai cair em pé lá no meio de todo o povo de Deus que serve ao Senhor, com as diferenças que temos aqui na terra, mas que serão totalmente superadas no céu. E é uma alegria tê-lo, revê-lo, né? Você é uma bênção na nossa vida, nossa amizade. Que Deus abençoe. Estando em Marília, sinta-se em casa na terceira IPI, né? Vamos orar então. Ore pelo Wesley, que irá ministrar. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento manifestar a nossa gratidão a Ti por podermos estar na Tua presença, onde tivemos aqui louvores maravilhosos. Nesse momento eu quero entregar a vida do pastor Wesley em Tuas mãos. Que o Senhor venha usá-lo, que o Senhor venha falar através da Tua palavra conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, Pai, de coração abertos para receber a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua família. Antes de mais nada, eu quero desejar aos irmãos um feliz ano novo, um 2021 repleto das bênçãos do Senhor, um 2021 cheio da presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, no seu lar. E que o Senhor esteja
mais uma vez, em mais um ano, mostrando a nós e revelando a nós que Ele continua sendo o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso provedor, e que o nosso coração continue sempre nesse espírito de gratidão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 16. Eu já peço que você fique com a sua Bíblia aí na mão. Nós vamos hoje consultar vários textos bíblicos. Nós estamos acostumados, a ouvir as excelentes exposições do reverendo Marcos, mas eu me propus hoje a pregar um sermão temático. Não é muito comum o sermão temático no meio presbiteriano. Geralmente nós trabalhamos sermões expositivos. Mas eu quero hoje trabalhar um tema especial para iniciarmos, é o primeiro culto do ano. E o sermão temático, ele exige que a gente faça a consulta de vários textos bíblicos, para que a gente possa ter fundamento naquilo que nós estamos pregando, e que você também possa ter uma melhor compreensão daquilo que Deus colocou no meu coração, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração também nesse dia. Amém? Então, o primeiro texto, que é o texto básico, o texto introdutório, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16, diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? O ano de 2020, sem dúvida, ficará marcado na história. A humanidade percebeu, descobriu a sua própria vulnerabilidade, bem como a sua incapacidade de lidar com aquilo que é desconhecido. Eu entendo que nós não tivemos apenas uma crise de saúde, mas nós tivemos uma crise econômica também, sociológica. Tivemos crises políticas em meio a toda a pandemia, crises científicas, crises no campo da informação, ou talvez da desinformação, com tantas fake news, tanta coisa que surgia. Mas, na verdade, o que a gente pôde presenciar foi medo, muita gente sofrendo, muita gente enferma, óbitos, muitas pessoas lamentando a perda de entes queridos. Então, olhar para 2020, de fato, temos que reconhecer que foi um ano difícil, um ano complicado, mas 2020 acabou, e a virada do ano parece que fez desabrochar nos corações pelo menos um pouquinho mais de esperança. Afinal, a gente está começando um novo ciclo, estamos iniciando um ano novo. Portanto, eu quero refletir hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: ano novo, tudo de novo. Mas quando se ouve essa frase, o que vem à sua mente? Ano novo, tudo de novo. Talvez um pessimista dirá, ele vai falar assim que não existe ano novo, que 2021 é só uma nova versão do velho 2020, que trata-se só de uma mudança de calendário, que a vida segue a sua rotina de sempre. Por isso, ano novo, tudo de novo, ou seja, ano novo, tudo novamente. Mas quem sabe um otimista pensará dessa forma: não, que bênção. Ele vai falar assim que 2021 tem tudo para ser um ano novo de verdade, que 2021 não tem nada a ver mais com 2020, por isso tudo de novo. Ou seja, 2021 será um ano de novidade, de coisas novas, de coisas diferentes. E eu não sei a qual desses dois grupos você pertence, mas antes de mais nada, é importante entendermos que Jesus não tem em mente aqui o ano novo, quando está dizendo essas palavras que nós lemos agora há pouco. Na verdade, ele está em um confronto, em uma discussão com os fariseus, debatendo sobre os velhos costumes da religião judaica, em contraposição à novidade do evangelho do reino que ele estava proclamando. Mas veja bem, as roupas não eram artigos tão fáceis assim de se produzir naquela época, devido à falta dos recursos naturais, a seda, linho, algodão. Na verdade, a lã era um pouco mais acessível, porque eles tinham as criações de ovelhas. Então, as pessoas usavam as roupas por muito tempo, ao ponto dessas roupas ficarem velhas e rasgarem, e precisavam então de remendo. Mas elas também sabiam que se remendassem
uma roupa velha usando um pano novo, daria problema. Por quê? Quando a peça fosse lavada, né, o pano novo ele encolheria, e aí quando ele encolheria, forçaria aquele tecido velho, que já era frágil, e aí rasgava a roupa de novo. Então, sabiam que não deveriam usar um retalho de pano novo e uma roupa velha. Mas Jesus também fala aqui sobre vinhos e odres. E o que é isso? Os odres eram um tipo de cantil feitos de couro, usados para guardar líquidos, né, como água, vinho, por exemplo. E os odres mantinham a temperatura do líquido agradável. Isso era fundamental, principalmente naquele ambiente desértico, né, onde as pessoas caminhavam longas distâncias debaixo de um calor aí de 40 graus em média. E o odre novo, ele era muito forte, o couro novo era muito forte, mas ao mesmo tempo elástico. Ótimo para armazenar o vinho novo. Por quê? O vinho novo fermentava com o calor, então liberava gases que expandiam a estrutura do couro. Então, expandia também o odre. Mas depois de certo tempo, o odre já não servia mais para armazenar vinho, passava a ser utilizado para armazenar água. E por que isso acontecia? Porque as pessoas sabiam que o vinho novo fermentava, expandiria a estrutura do couro velho, né, que aí já sem elasticidade romperia. E com certeza, então, você perderia tanto o odre como o vinho. É óbvio. Muito bem. Mas por que Jesus está falando de coisas tão comuns do dia a dia? O que ele está querendo dizer? O que é que ele está querendo mostrar com essas figuras? Veja bem, Jesus trazia um ensinamento completamente novo, que confrontava, que batia de frente com o ritualismo, com os costumes dos religiosos daquela época. Jesus está mostrando a eles o seguinte, que os sacrifícios, que os rituais, né, que as tradições do judaísmo já não eram capazes de contê-lo. O pano novo é o evangelho do reino que é chegado, que rompe aquela roupa velha, né, do antigo judaísmo, da velha mentalidade. O vinho novo é a graça divina derramada sobre nós, manifestada na cruz do Calvário, que também não pode mais ser contida pelos ritos, pelas leis, pelas regras da religiosidade. A graça é muito maior. E pensando nisso, meditando nisso, eu cheguei à conclusão de que começar algo novo não é uma coisa assim tão fácil. Não é tão simples começar algo novo. Talvez você já começou alguma coisa, um negócio novo, né, uma faculdade. Você sabe que o começo é difícil, na verdade é desafiador. Exige de nós empenho, dedicação, resiliência. E a partir dessa perspectiva, desse olhar, desse ensinamento de Jesus, eu quero fazer algumas reflexões nesse dia e buscar compreender algumas atitudes que são necessárias para nós, que estamos começando um tempo novo, um ciclo novo, um ano novo. Mas sobre o ano novo, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes, que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, o que é que torna um ano novo, novo de verdade? É a festa da virada? São os fogos de artifício? Ou o show do Roberto Carlos lá na Globo, né, que a gente não aguenta mais ver? Será que é isso? Será que é a mudança do calendário? Eu jogo fora o calendário, pego um calendário novo, uma folhinha nova, penduro lá? Ou é o ano letivo? Agora eu não sou mais do segundo colegial, do terceiro colegial. É novo, uma faculdade nova, comprar um carro novo, uma casa nova. O fato é que se nós compararmos os anos anteriores com esse ano novo que está iniciando, a gente vai chegar à conclusão de que os meses serão os mesmos. Nós teremos janeiro, fevereiro, março, tudo igual. Nós vamos ter que pagar IPTU, IPVA, imposto de renda, tudo do mesmo jeito. Vai ter enchente em São Paulo, vai começar a chover. Vai ter problema de violência no Rio de Janeiro. Vai ter catástrofe ambiental. Oriente Médio prestes a explodir em guerra. A gente vai ter mais um maluco marcando a nova data do fim do mundo, né? Porque até já vi que era 2012, lembra? Agora já mudaram o 2 com 1, aí ficou 2021, os dois números. Então já estão falando que é 2021, é o fim do ano, é o fim do mundo. Né? Vai ter gente inventando aí novas fake news. Nós vamos ter Dia das Mães, vamos ter Dia dos Pais, mesma coisa, Dia das Crianças, Natal de novo. E aí mais 363 dias para que comece um outro ano novo. Pois bem, o que é que a gente precisa fazer então para que o ano novo ele seja novo de verdade? E eu quero então convidar você aí a abrir a sua Bíblia novamente, porque na palavra de Deus nós encontraremos as respostas para essa questão. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2.
Porque eu entendo que para que 2021 seja novo de verdade, é necessário termos uma mente renovada. E esse é o primeiro ponto, é o primeiro tópico, uma mente renovada. Nós precisamos, para 2021, de uma mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E há duas palavras aqui nesse texto que nós lemos que eu quero destacar. A primeira é conformar e a segunda é transformar. A palavra conformar significa modelar segundo um padrão, um molde, né? É quando uma coisa toma a forma de outra coisa, né, por meio de uma influência, de um poder exterior, adquirindo as suas propriedades. E é interessante pensarmos que a Bíblia fala que o mundo tem uma forma. Mas a forma do mundo é uma forma corrupta, promíscua, pecaminosa. A forma do mundo é a forma da imoralidade, da corrupção, daquela ética situacional, da desvalorização das virtudes. É isso que a gente tem visto. E o crente não põe o pé nessa forma. O crente não se amolda ao esquema deste mundo, mas se renova, se transforma, muda pela renovação da mente. A forma do mundo é um esquema que muda todo dia. E ao invés de entrarmos nessa forma para sermos conformados a ela, nós precisamos ser transformados. Transformados de dentro para fora pela renovação da nossa mente. Ao invés de vivermos pelos padrões de um mundo em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a palavra de Deus, os crentes são exortados a deixar que a renovação da mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme a sua vida, harmonizando a sua vida e as suas vontades à vontade de Deus. E a segunda palavra aqui que eu quero destacar é transformar. A palavra transformar, aqui o apóstolo Paulo usa a mesma palavra que foi usada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, quando acontece a transfiguração. Na língua portuguesa, seria melhor, a palavra que melhor explicaria seria metamorfose. Paulo está usando essa palavra aqui, que descreve uma mudança que acontece de dentro para fora, ou seja, ao invés de eu usar uma forma externa, né, ao invés de usar uma forma externa, é algo que acontece de dentro para fora, transformando a natureza íntima do ser. E o crente não deve se conformar com o mundo, tampouco se transformar de acordo com o padrão do mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O padrão mundano muda todo dia, ou seja, o que é errado, era errado ontem, hoje já não é mais, já está certo. Aquilo que era repudiado antes, agora é aplaudido. Já parou para pensar isso? Estão celebrando coisas como o aborto na Argentina. Antes, aquilo que era visto como algo tão ruim, agora é aplaudido, é celebrado no mundo. Na forma do mundo, o que era vergonha antes, agora é praticado em plena luz do dia. E as pessoas gostam disso. Nós, porém, seguimos um outro padrão. Nós temos um paradigma, um modelo que não muda. Um modelo que jamais se amoldou aos padrões deste mundo, mas que foi fiel ao seu propósito e que permanece para sempre. E esse modelo é Jesus. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Deixa o Espírito Santo gravar isso no teu coração. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Cristo controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. A transformação interior, aliás, é a única defesa que nós temos efetiva contra essa conformidade maligna que rege este mundo. Portanto, nós temos, assim, uma metamorfose, mas não é aquela lá do Raul Seixas, né? Porque a dele era uma metamorfose ambulante que se amoldava ao mundo. Não! A mudança que nós experimentamos é gerada em nós, de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nossa mente é transformada, aqui o texto bíblico está dizendo, que o nosso culto torna-se racional, nosso corpo torna-se sacrifício vivo, agradável a Deus. E aí então nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu querido, se você deseja que 2021 seja um ano realmente novo na sua vida espiritual, é necessário rejeitar essa forma, esse padrão que o mundo tem te oferecido e começar a ser transformado, renovado através da ação do Espírito Santo na sua mente, no seu entendimento. A propósito,
nós precisamos entender que a vida cristã é uma renovação contínua. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aqui mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Cristo quer nos transformar. E Ele quer começar transformando a nossa mente. Porque a renovação da mente envolve a adoção de uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. E quando a nossa mente é renovada pelo Espírito Santo, nós conseguimos então encontrar as respostas que nós precisamos para começar mais um ano, para enfrentar mais um ano de desafios. Ainda que em muitas ocasiões, a gente sabe, passaremos por lutas, passaremos por tribulações, mas em nossa mente teremos a certeza, a convicção inabalável de que Cristo estará conosco. Cristo estará conosco. A mente renovada é aquela mente que compreende os propósitos de Deus para a sua vida. É uma mente que compreende os caminhos do Senhor, que entende que o Espírito Santo é que dá a direção, sem se importar com o que está acontecendo no mundo, à sua direita, à sua esquerda, porque ela sabe que existe um alvo a ser atingido, há um objetivo, há uma promessa a ser alcançada, e que não existem barreiras capazes de parar uma mente que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A mente renovada é uma mente realista, mas não deixa de acreditar que existe um novo amanhã preparado por Deus para nós. A mente renovada crê mesmo que seus olhos carnais não consigam enxergar uma saída, uma solução, porque ela caminha pela fé e não por aquilo que vê. Você deseja realmente um ano novo? Então deixe de criar falsas expectativas. Chega de sonhar aquilo que está distante da vontade de Deus para a sua vida. Comece esse ano pedindo a Deus que transforme a sua maneira de pensar, que renove a sua maneira de pensar, que transforme a sua maneira de compreender o Evangelho, de viver o Evangelho, deixando para trás tudo aquilo que gera confusão, desentendimento, e alcance novos patamares no seu relacionamento com Deus. Creia nisso, creia nessa palavra, tenha convicção de que Deus tem sim um ano novo para você, mas um ano verdadeiramente novo, de uma mente transformada, de uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O próximo texto que eu quero que você abra é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E anote aí que para que 2021 seja novo de verdade é preciso uma nova atitude. Primeiro, precisamos de uma mente renovada. Segundo, precisamos de uma nova atitude. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Albert Einstein disse uma vez que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Insanidade. Por isso eu digo para você que 2021 não será novo se a sua atitude continuar sendo a mesma. É impossível você obter um resultado diferente se você persiste nas mesmas práticas, batendo nas mesmas teclas. Por isso, para viver algo novo, é preciso uma nova atitude. E nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, somos desafiados pelo apóstolo Paulo a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E eu quero explicar isso porque é o seguinte, nós estamos falando de atitude, o que é que tem a ver atitude com sentimento? Na verdade, essa palavra sentimento que aparece aqui, no grego, o verbo é phronesis, né? Phronesis ou phroneisto. E essa palavra foi traduzida como sentimento aqui, porque a tradução ela é feita palavra por palavra. Você usa uma palavra no português para traduzir uma palavra do grego. Mas essa palavra tem uma ideia por trás dela, não é só uma palavra em si. E phronesis tem um significado mais profundo, ou seja, é um sentimento gerado a partir do pensamento. Não do pensamento, mas do pensamento, ou seja, de algo que está na minha mente, que é gerado pela minha mente. Ou seja, eu penso, eu sinto, e é interessante que essa palavra também traz a ideia de ação.
Um pensamento que gera um sentimento que provoca uma ação. Isso é muito interessante, né? Ou seja, se a gente fosse traduzir, teríamos que usar 3 palavras aqui. Teria que ser pensar, sentir e agir. Para Frones. Agora vai ficar mais claro. Vamos ler de novo o texto aqui, versículo 5. Vamos ler até o versículo 8, que você vai entender agora porque ele usa sentimento. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você percebeu que a palavra sentimento aqui do versículo 5 se reflete em ações, em atitudes nos versículos que se seguem? E quais são essas atitudes? Paulo recomenda que, baseado no exemplo de Cristo, a gente pratique a humildade. Ele nos convida a imitarmos a Cristo, porque ele é o nosso modelo, é a norma cristã. E ele nos atrai para seguir. A humildade de Cristo consiste em ele descer do lugar mais alto da glória para o lugar mais baixo da desonra, morrendo numa cruz, lugar de vergonha. Ele renunciou ao seu direito, e mesmo assim ele não considerou como usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. E o versículo 7 nos diz que ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, se esvaziou da sua divindade, da sua glória, dos seus atributos, para se fazer homem e para se tornar servo. E aí no versículo 8 nós encontramos a obediência de Jesus. Uma outra atitude que nós também precisamos aplicar na nossa vida, além da humildade, a obediência. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E aí eu olho para as atitudes de Jesus, e olho para as minhas atitudes, e percebo que 2021 é um ano em que eu preciso melhorar muita coisa. E o primeiro passo que eu posso dar, que você pode dar nessa direção, dessa transformação, é começar a olhar tudo aquilo que está ao seu redor, a partir de uma nova perspectiva, de uma perspectiva cristã, e aí então mudar as atitudes. Quando fazemos isso, deixamos para trás as velhas atitudes, e aí tendo essa mente transformada pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a pensar, a sentir e a agir como Cristo. Não mais com os nossos olhos voltados para a temporalidade das coisas deste mundo, mas olhando para Cristo, para as coisas eternas, para as coisas atemporais. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez em 2020 você tenha se frustrado, tenha ficado chateado com algumas coisas, justamente porque o que te move, aquilo que te preenche, aquilo que te alegra, não tenha sido Cristo, mas as coisas deste mundo. Quando isso acontece, a palavra de Deus diz que o nosso homem exterior se corrompe, mas nós somos exortados a não viver baseados nas coisas deste mundo. É o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o texto diz assim: por isso não desanimamos, 2 Coríntios 4, 16, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve, olha só, Paulo, o apedrejado, o perseguido, o morto à espada, diz assim, porque a nossa leve, momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são atemporais, e as que se não veem são eternas. Que 2021 seja realmente novo na sua vida. Que 2021 suas atitudes sejam novas. E se você quer saber como fazer isso, pegue aí sua Bíblia, vá até Colossenses capítulo 3, e veja as atitudes que você deve ter para que o seu ano seja realmente novo. Colossenses capítulo 3. E eu sugiro que você guarde esse texto aí. Escreva ele numa cartolina e cole lá na porta de entrada da sua casa. Quais são as atitudes que eu preciso no ano novo, então? Vamos lá, Colossenses 3. Versículo 1, Paulo diz assim, olha: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai-vos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Joga fora. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, e aqui é de suporte, tá, irmão? De dar suporte um para o outro, não é de suportar o Diego, mais ou menos. Não, suportai-vos, dá o ombro, divide a carga com o outro. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, versículo 14, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas não acabou não, olha aí pessoal, família, né, na pandemia, que as famílias, dizem que as famílias começaram a ter vários problemas. Versículo 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E vocês, maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grátis diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, trabalhadores, funcionários, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o 23, guarda ele também. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor, e não para homens. Aleluia. Marca esse texto, guarda ele, querido. Coloca um marcador aí, e lê ele todo dia de manhã, quando você acordar. Lê esse texto e vá para o trabalho. Lê esse texto e vá enfrentar os desafios do dia. Lê esse texto e comece a viver um ano novo com atitudes novas. Pensar, sentir e agir. Com humildade, com compaixão e com amor. Pensar, sentir e agir. Com a mente, coração e mãos em plena harmonia e cooperação uns com os outros. Aleluia. Caminhando para o final, quero compartilhar o último texto, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 22. E a gente já vai encerrar. Efésios 4, 22. Para que 2021 seja um ano novo de verdade, é preciso adotar novos hábitos. Olha só o que diz a palavra de Deus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O ser humano é uma criatura de hábito. Apesar de você achar que está sempre tomando decisões, pensando, a verdade é que na maior parte do tempo você está só repetindo hábitos pré-determinados. Eugênio Pauli era um paciente idoso, teve problemas cerebrais causados por uma cefalia viral, e por isso ele perdeu a capacidade de usar uma parte do seu cérebro, né? O lobo temporal medial. Então, todo o resto do cérebro dele funcionava normalmente, mas a memória ficou prejudicada. E ele ficou incapaz de lembrar de qualquer coisa que tivesse acontecido depois de 1960. Mas tudo o que havia acontecido antes ele se lembrava. Então, ele ficou completamente incapaz de aprender coisas novas. Ele se lembrava do que era anterior, mas não conseguia aprender coisa nova. Por exemplo, ele se esquecia, por exemplo, onde era o quarto que ele dormia, onde era o banheiro da casa. E todos os dias a sua esposa levava ele para caminhar, né, dar a volta no quarteirão, era um quarteirão grande. E aí
teve um dia que a esposa foi procurá-lo e não encontrou. E aí saíram desesperados procurando Eugênio e perceberam que ele estava caminhando, dando a volta no quarteirão, como ele fazia diariamente. Então os médicos começaram a deixá-lo ir sozinho e, passado alguns dias, ele já fazia o percurso sozinho. Ele acordava, se levantava e fazia sua caminhada de 15 minutos. Então os cientistas perceberam e descobriram que os hábitos, que as práticas rotineiras, as rotinas, são armazenadas em uma outra área do cérebro que nada tem a ver com o lobo temporal, nada tem a ver com a memória. Isso prova que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes, sem a necessidade de nos lembrarmos dos fatos que nos levaram àquelas decisões ou àquele aprendizado. Esse é o hábito. O hábito. E aí, quando a gente vai para o dicionário, né, da língua portuguesa, você encontra a definição de hábito da seguinte forma: hábito é a inclinação por alguma ação, disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Uma segunda definição é comportamento particular, costume, né? Ele tem o hábito de falar alto. Mas acho que a primeira definição é o que a gente precisa para entender isso aqui. Ou seja, inclinação por alguma ação, disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Hábito. Nós somos criaturas de hábitos, né? Nossas opções são incorporadas a esse ser chamado eu, né? Mas se a gente quer um ano novo, a gente precisa também de hábitos novos. E o versículo 22, aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, para a gente se despojar do velho homem, ou seja, a gente renunciar, abandonar o velho homem, ou seja, os nossos velhos hábitos, as nossas velhas atitudes. E aí ele vai dizer assim, que em Cristo nós nascemos segunda vez, e a nossa natureza depravada agora começa a ser corrigida, convertida por Cristo. Veja bem, a justificação, né, é um ato imediato, você é justificado. Mas a santificação é um processo. A santificação é um processo. E aí, a gente precisa transformar, a gente precisa mudar, converter as nossas atitudes e os nossos hábitos. Mas qual é a diferença entre atitude e hábito? Afinal, a gente está falando de mente renovada, né? Somos levados a novas atitudes. E o James Hunter, ele fala uma coisa interessante no livro, tem um livro que chama 7 Hábitos de Pessoas, para as pessoas altamente capazes. E eu vou ler aqui o que ele diz assim, ó: pensamentos tornam-se ações. Olha que interessante, tem a ver com o frônesis, né? Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. E os hábitos tornam-se o nosso caráter, e o caráter torna-se o nosso destino. Então, a partir de uma ótica humana, a gente poderia dizer que o nosso destino, né? Ótica humana, calma, é determinado pelas nossas ações habituais, né? Olhando de uma ótica humana. Então, o nosso hábito define aquilo que nós somos, nosso caminho. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, no versículo 23, a gente recebe a direção divina para essa transformação eficaz, que já não é fruto de uma vida vivida pelo nosso próprio Espírito. Não. É uma vida vivida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E há um contraste entre esse Espírito da nossa mente e o Espírito divino celestial. Porque ele gera em nós uma mente renovada e uma mente diferente. E a mudança de hábito só é possível para aqueles que têm uma mente renovada. Uma mente velha, com velhos costumes, não vai ter hábitos novos. E aí no versículo 24, o apóstolo Paulo nos ordena a gente se revestir do novo homem, que é criado segundo Deus. O novo homem. Ou seja, ele está dizendo, você vai ser renovado pelo Espírito Santo, de dentro para fora, começa pela mente, a mente é transformada, as suas ações começam a ser transformadas, e aí você tem novos hábitos. E aí na parte final do versículo, o apóstolo Paulo nos apresenta alguns desses hábitos que só podem ser gerados pela renovação da nossa mente. Ele vai falar o quê? Que quando o novo homem é revestido segundo Deus, ele começa a viver justiça, retidão, procedentes da verdade. Quando mudamos os velhos hábitos, passamos a ter novos hábitos, nós deixamos o que nos impede de crescer, o que nos atrapalha de prosseguir para trás, e acolhemos aquilo que é novo. E quando os nossos hábitos são novos, as nossas colheitas são novas também. Como cristãos, nós temos o privilégio de ter um modelo, um paradigma a ser seguido, que é Cristo Jesus.
É nele que nós devemos nos espelhar. São os hábitos dele que nós devemos adquirir. E então desfrutar um ano novo, um 2021, permeado de amor, de paz, que excede todo o entendimento, que somente Cristo pode dar. Que Deus nos ajude nesse desafio de termos hábitos novos, de ter um ano novo, de ter um ano diferente. E para encerrar, eu quero fazer aqui uma avaliação da minha vida, e você faz aí na tua casa, no teu lar, uma avaliação da sua vida espiritual, da sua caminhada cristã, da sua intimidade com Deus. E eu faço 3 perguntas para você, para te ajudar nesse momento, e você responde aí para você mesmo, no seu coração. O que eu quero que fique em 2020, que não venha para 2021? Primeira pergunta. A segunda pergunta, o que eu quero que venha em 2021, que não venha em 2020? E a terceira pergunta, o que é que veio em 2020 e eu quero que venha novamente em 2021? E eu concluo dizendo para você que o ano novo não é novo só porque você vira o calendário, porque você chama de novo. O ano novo tem tudo para ser uma mera repetição do que foi o ano passado. Aliás, pode ser pior do que o ano passado, sim. Mas nós que confiamos em Cristo, nós que cremos no Senhor, temos tudo para ter um ano novo, diferente, um 2021 diferente. Mas é necessário que você tenha uma mente renovada, você adquira a mente de Cristo. É necessário que você tenha uma nova atitude, que suas atitudes sejam as atitudes de Cristo. E por fim, é necessário que você tenha novos hábitos, adquira novos hábitos, os hábitos de Cristo também. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós te louvamos por mais um ano que estamos iniciando, porque essa é uma maneira de o Senhor dizer para nós que Tu estás conosco, que o Senhor é o Senhor do tempo, dono do tempo, e que o Senhor se preocupou em criar ciclos, para que ao final desses ciclos, início de novos ciclos, a gente pare para pensar, para refletir, para colocar nossa vida espiritual na balança e verificar a forma como nós estamos vivendo, Pai. Nesse dia nós queremos fazer isso de todo o nosso coração, pedindo a ajuda, o socorro, o auxílio do Teu Santo Espírito. 2020 já deixou bem claro para nós que a humanidade não é capaz de viver, de prosseguir, de existir, se não for pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Mas é uma pena que muitos cristãos que conhecem ao Senhor tenham desanimado, tenham enfraquecido, tenham fraquejado no meio da caminhada. Mas, Senhor, esse é um dia que o Senhor marcou para renovar as nossas forças, para renovar as nossas esperanças e para mostrar que por mais 365 dias o Senhor estará conosco. Aliás, não é só em 2021. A Tua promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, que essa palavra penetre os nossos corações, que essa esperança transborde nos corações daqueles que estão aflitos, preocupados, angustiados, com medo. Não. Faz-nos ver, Senhor, que Tu és o nosso bom pastor, que Tu és o nosso Pai, que Tu és aquele que cuida dos seus filhos, como a galinha que acolhe os pintinhos debaixo das suas asas, e eles ali estão abrigados. Deus, coloca-nos nesse abrigo, coloca-nos no Senhor, no esconderijo, para que a Sua sombra nós possamos descansar. Deus, renova nossa mente, ajuda-nos a mudar, Senhor, as nossas atitudes. Senhor, renova e transforma a nossa mente para que nós possamos pensar, agir, sentir como o Teu Filho, que é o nosso modelo, que é o nosso padrão. Que o Seu Santo Espírito nos ajude, nos fortaleça, nos capacite. Que nós possamos ter um ano repleto da Tua presença. O que mais nós precisamos é a Tua presença nos nossos corações. As lutas, as dificuldades que nós enfrentaremos
só serão vencidas se o Senhor estiver conosco, se a tua presença estiver conosco. E assim como disse Moisés, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Que assim seja conosco também nesse novo ano. Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não iremos, nós não conseguiremos. Mas que bom saber que tu está ao nosso lado, Pai. Que o Senhor é o Deus que não desampara nenhum dos seus filhos. E que o Senhor nos conduzirá de glória em glória, mais uma vez. E que o seu nome seja engrandecido e glorificado. Que Cristo Jesus seja exaltado. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Amém. Vamos cantando, adorando a Deus com este hino e nos preparando já para a mesa do Senhor. Vamos cantar uma estrofe, o coro. Enquanto isso, no seu lar também você prepara a mesa. Eu quero chamar aqui os presbíteros que estão conosco, os pastores, para juntos ministrarmos a ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, dos pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pensando na palavra que recebemos hoje, renovação de mente, renovação de atitude, renovação de hábitos. Vamos nesta hora ter um momento de oração silenciosa, oração pedindo a Deus que este ano seja este ano que foi pregado para nós, que o 2021 seja este ano de renovação, e isso tudo traga renovação espiritual para as nossas vidas. É o tempo de pedirmos perdão a Deus pelos erros, hábitos, transformações que não tivemos em 2020. Vamos fazer isso agora. Senhor Deus, humildemente chegamos à Tua presença, nesse dia que celebramos a primeira Santa Ceia de 2021. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, neste dia, renove nossos corações, nossas mentes, hábitos. Senhor, que atitudes sejam diferentes. Pedimos perdão, Senhor, pelas atitudes do ano passado e do tempo que se passou, atitudes que não foram boas, atitudes, ó Deus, que feriram o coração do próximo, atitudes, ó Deus, que foram pecaminosas diante de Ti, e nos envergonhamos delas, ó Deus, e também queremos dizer, perdoa-nos,
Perdoa-nos, ó Deus, pelos hábitos que até 2020 carregamos e que não estão conforme o teu querer para nós. Perdoa-nos nisso. Senhor, perdoa-nos pelas transformações que não tivemos e que nos omitimos de ter, apesar do Senhor nos chamar a elas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Senhor, pelo mal que praticamos ou pelo bem que deixamos de fazer, os pecados por omissão ou por comissão, que o Senhor nos perdoe, mas que esse ano de 2021 seja um ano mais próximo da Tua presença, sob os Teus cuidados, sob o Teu comando, sob a Tua soberana vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Cantemos mais uma estrofe deste hino. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Aqui mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor, eis aqui o pão, que é o símbolo do teu corpo, que foi rasgado por nós na cruz do Calvário. Corpo este, Senhor, que foi chicoteado, que teve os pregos encravados e também a lança por causa dos nossos pecados. Corpo este que é comparado hoje à Igreja de Cristo, que forma o teu grande corpo. Agora, Senhor, o teu corpo glorificado. E nós aqui aguardando o momento, Senhor, em que também seremos glorificados, estaremos contigo eternamente. Mas enquanto, Senhor, isso não acontece, celebramos o teu corpo, celebramos o sofrimento do Senhor, que é a nossa vitória, que é o perdão dos nossos pecados, e por ele nós alcançamos o céu e a salvação. Pegue o cálice aí na sua casa, onde você está, da mesma forma que vamos fazê-lo agora, e também consagre ao Senhor os elementos da ceia, onde você está, agora levantando, orando a Deus. Senhor Deus, consagramos aqui os elementos da ceia do Senhor, o pão, também o cálice que o Senhor, o tomando depois de haver ceado, disse: bebei dele todos em memória de mim. Senhor, nós queremos celebrar esta memória sempre. Enquanto estamos aqui, Senhor, na terra, queremos celebrar a memória do teu corpo e do teu sangue, a memória do Calvário, que nunca nos esqueçamos disso, Senhor, e nos lembremos com gratidão a cada ceia que vamos ter neste ano, a cada santa ceia que vamos celebrar. Senhor, que celebremos neste espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto cantamos, você no celular pode participar da mesa do Senhor, assim como fazemos neste momento. Mais que a neve, sim, neste sangue lavado,
serei. Se nós a Ti confessarmos e seguimos a Sua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois tem mais algo que a neve, purifica e nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Participemos com alegria da mesa do Senhor. Amém, amém. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor, obrigado por este primeiro domingo do ano. Obrigado pela mesa do Senhor, obrigado pelo louvor, pela adoração. Obrigado pelo tempo que temos te adorando, te glorificando. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos desafia neste dia. E pedimos a Deus que cada irmão, cada irmã da terceira EPI, ou talvez até alguém que não o seja, mas que acompanhou e ceou neste dia, Senhor, que seja abençoado e munido de bênçãos espirituais, Senhor, para que este ano seja um ano de vitória, Senhor, principalmente na vida espiritual, nas nossas atitudes, nas nossas transformações que vamos ter, nos hábitos, Senhor, que vamos ter neste ano. Que, Senhor, sejamos edificados em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Um aviso de muita importância é que durante a semana, pelo recesso de fim de ano, nós não vamos ter a reunião de segunda-feira, de quarta-feira e a escola dominical. Mas domingo próximo é um dia muito especial. Nós vamos ter o culto presencial, também transmitido online. Mas se você pode vir ao presencial, venha ao presencial. Vamos ter o culto e vamos ter a ordenação e posse dos oficiais da igreja. Então é um culto muito importante, é um culto em que começamos o ano com oficiais novos também, presbíteros e diáconos, alguns vários também reeleitos, mas será um culto em que a igreja celebra a Deus e também agradecendo a Deus pela nova liderança e pelo preparo para o 2021. Então, domingo próximo, às 19 horas, esteja conosco. Domingo próximo, dia 10, vamos juntos estar para louvar e adorar a Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe onde estivermos, o teu cuidado, a tua bênção esteja sobre cada um dos irmãos. Alguns viajando, outros voltando de viagem. Senhor, protege de todo o perigo da estrada. Abençoa, Senhor, aqueles que nesse tempo estão precisando de saúde, de cuidados, também colocamos na tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe de uma forma especial. Que esse ano de 2021 seja um ano de novo ânimo, de alegria, um ano de expectativas, um ano de esperança, Senhor. Pedimos a Deus que assim seja em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, conosco, com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, um ano novo de bênção para você, irmão e irmã.